Olá, meu nome é Isabela Lapa e hoje eu estou aqui no estúdio da Alvorada para uma série de videocasts e podcasts do Colégio Santo Agostinho. Nessa série, que terão vários vídeos, nós vamos falar sobre muitos temas importantes e o primeiro deles é o programa Aldeia que Educa. Para falar desse programa, eu estou aqui com a Aleluia Eringer, que é diretora institucional do Colégio Santo Agostinho. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que motivou a criação do programa e como foi o processo de definição do nome? Bom, eu vou dar um contexto do que é o Aldeia que Educa, certo? Como que ele começou. Em 2019, ou seja, antes da pandemia, o Papa Francisco fez uma grande convocação que ele denominou Pacto Educativo Global. Ele convoca família, escola e sociedade para um grande pacto, uma grande aliança. Porque ele traz, já percebendo naquela época, que havia um tecido social esgarçado, que as pessoas não se entendiam, e que é preciso colocar essa criança no centro e que esses entes, família, escola e sociedade, pudessem juntar o melhor das suas forças para tornar e cuidar dessa educação, para que ela pudesse ser a mais aberta e inclusiva possível. Então, a tradução que nós demos, né, porque naquela ocasião ele retoma um provérbio africano que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Esse provérbio ele é muito conhecido. Então nós pensamos, bom, há uma pista aqui, porque ele traz a ideia da aldeia que educa. Então nós pensamos, concebemos um programa que chama Aldeia que Educa, porque a gente parte do princípio de que é na aldeia, nesse formato circular, comunitário, que as coisas podem ser resolvidas. Então a aldeia foi uma inspiração para a criação do programa. E dentro desse programa, quais são as iniciativas, quais são as frentes, como que tudo isso vai acontecer? Ou já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Então, antes de te responder, eu quero retomar algo que eu ouvi essa semana, dizendo do aumento das indisciplinas dentro das aeronaves. Então, olha só que interessante, um número recorde de 2021 para 2022 de pessoas dentro da aeronave que se desentendem, que brigam, né? E que muitas vezes o piloto tem até que fazer pousos forçados. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque se você jogar num site de busca qualquer expressão de incivilidade, seja violência doméstica, feminicídio, homofobia, racismo, sexismo, qualquer um dessas manifestações de incivilização, de incivilidades, você vai ver recordes batendo. E a escola é atravessada por essa sociedade hostil. Então, o programa Aldeia que Educa pensa que a escola ela não está isolada desse contexto e essas manifestações elas atravessam a escola e elas entraram para dentro da escola com muita força, principalmente depois da pandemia. Então você imagina que essas crianças e jovens se viram privadas de uma convivência social, né, tanto da sociabilidade juvenil quanto da socialização infantil. E a escola, de uma certa forma, por ser um lugar comunitário, coletivo, ela dá contornos, ela te dá uma moldura, ela te situa, o coletivo te faz isso. E essas crianças ficaram privadas disso tudo. Com isso, quando elas retornam, há uma dificuldade até de posicionar o próprio corpo. Então, a forma de resolver os problemas é eu te empurrar, eu te xingar. Então, sim, há um trabalho que a escola precisou fazer para resgatar. E isso não é só de criança e jovem. A gente percebe que isso está muito presente nos adultos também, essa forma de relacionar. Então, o programa Aldeia que Educa, ele tem vários projetos que atuam em várias frentes. Primeiro, produção de conteúdos. Porque nós precisamos trazer conteúdos para que essa comunidade possa se nutrir
para poder entender e refletir sobre o processo de educação. Então, um videocast como esse aqui, um podcast, uma produção de texto, palestras. Nós temos também Aldeia em Ação. É quando grupos de pais se reúnem na escola para discutir uma temática qualquer. Então, isso é Aldeia em Ação. Muitas vezes, o tema da próxima roda sai dos próprios pais. Então, nós vamos discutir sobre sexualidade na infância, por exemplo. O outro, ele quer que se discute sobre convivência ética. Um outro programa é Artesão da Paz. Artesão da Paz, nós temos pais que estão presentes nas classes e que nós convidamos uma família representante daquela classe para que seja uma mediadora, uma facilitadora do diálogo entre a escola e a família, certo? E tem também rodas de conversa que é para escuta. Então, nós escutamos semestralmente estudantes, pais, colaboradores, professores e parceiros. Então, Aldeia que Educa é uma concepção de escola. É mais ou menos isso. Mas isso é super interessante, principalmente porque a gente pensa que a concepção de escola, ela parte também da concepção de família, porque tudo está integrado. Uhum. E como que vocês estão pensando isso? Qual que é a importância da gente pensar essa comunicação entre os pais, a escola? Como que vocês estão buscando isso? Quais benefícios vocês já estão percebendo dessa abertura maior? Sim. Eu acho que é importante a gente destacar que, inclusive, Santo Agostinho tem uma frase que ele fala que é melhor um coxo no caminho do que um atleta no acostamento. Mais ou menos assim. Então, nós estamos dando passos para essa apresentação, para essa aproximação. Você trabalha com comunicação, você sabe o quanto que você tem que disputar um espaço e um tempo de atenção na vida das pessoas. Os pais estão ocupados, eles não têm tempo, as distâncias dificultam a ida à escola. Então, nós temos que aumentar essa capilaridade para que a gente consiga chegar até eles de várias formas. De várias formas. E a gente entende que não depende só da escola também. Eu tenho assim, uma convicção de que os bons pais, aqueles que se empenham dentro do possível para ser bons e colaborar, eles são maioria. Eles estão disponíveis, eles querem acertar. Muitas vezes eles não sabem como. Uhum. Né? E dentro da escola tem muitas pessoas que trabalham com isso há muito tempo. Eu tenho 41 anos dentro da educação, então eu já vi meninos chegando lá de fralda e saindo barbado vários anos. E você percebe que ninguém fica com cabelo verde para sempre, né? As fases passam e a gente tem uma serenidade para observar esses ciclos e ajudar as famílias. Então, é muito importante essa aproximação. A escola não pode ser inimiga da família e vice-versa. Nós não estamos disputando uma bola, né? A gente precisa trazer o melhor de nós para educar essa criança e esse jovem. E como que tem sido viver essa experiência? Porque eu acredito que essa sempre foi a missão da escola, educar o jovem junto com a família. Mas ter que pensar isso enquanto um programa, ter que inovar nessas formas e, ao mesmo tempo, perceber ali a receptividade dos alunos, dos pais, dos professores. Uhum. Como que tem sido para vocês viver essa experiência da aldeia, principalmente num momento de transição, como a gente está passando? Sim. O Colégio Santo Agostinho, em todas as suas unidades, a gente trabalha com escolas de grande porte. Então, são escolas de 1.200, 2.200, 3.600 alunos. Então, são escolas com uma comunidade muito grande, com tudo que tem de dor e delícia nessa composição, certo? Então, tem uma coisa bacana que é a diversidade, porque você lida ali com diversas tribos, com pessoas de diversas jeito de ser, né? Então, isso tem uma riqueza muito grande. O nosso desafio tem sido trazer esse público para a conversa, trazer esse público para o diálogo. Exatamente por conta da vida sobrecarregada dos pais e dos filhos também, né? As agendas, as distâncias, as pessoas, elas consomem muito conteúdo, então assim, é tudo muito rápido.
E para fazer uma educação de filho, não pode ser assim. Educação de filho leva tempo, vai demandar das pessoas um investimento pessoal muito grande. E a gente sabe que leva, às vezes, anos para que a gente consiga trazer toda essa comunidade para essa concepção. Sim, mas dentro desse período que vocês estão desenvolvendo a aldeia, vocês já perceberam, assim, algum impacto positivo na comunidade escolar? Sim, principalmente daqueles pais e mães e estudantes que estão participando desses projetos. Então, eles percebem que há uma vontade genuína da escola para abrir ao diálogo, né? Agora, eu sempre digo, há uma forma de participar do diálogo que sempre precisa ser respeitosa. Sempre, sempre. Você pode falar o que você quiser. Se você se posicionar de uma forma respeitosa, está valendo, né? O que não pode é a forma hostil de quem chega gritando, batendo na mesa, a pessoa que chega humilhando uma pessoa mais simples que está lá numa portaria, uma pessoa que tenta ameaçar, judicializar todas as coisas. Então, quando uma família traz uma demanda, mas que ela já vem com a ameaça de que vou ao Ministério Público, vou ao Conselho Tutelar, acabou o diálogo, né? Porque agora são outras instâncias, vai ser conversa de advogados, não vai ser mais conversa de aldeia que educa. Sim. Porque a escola, ela depende. Então, quando a gente fala de uma casa de educação, você pressupõe que ali vai ter conflitos, que ali vai ter problemas. Nós estamos falando de sujeitos em formação. Sim. E essas crianças, esses jovens, precisam de adultos para orientá-los. Então, a substância da escola, muitas vezes, é esse feio, esse sujo, esse errado, esse mal feito. É aí que a gente atua. Sim, e muitas vezes esse processo de judicialização, ele impede o processo de educação, porque é exatamente o trâmite da conversa que teria que acontecer ali de uma maneira educada, sequencial, e até para a criança se perceber ali dentro do erro, do acerto dela, é interrompido. Com certeza, e seu raciocínio está muito correto, porque educar, quantas vezes você repete? Quantas vezes? Quando não é assim, você retoma, você acrescenta uma coisa. Então, vamos pegar uma menina que pegou o estojo da colega, escondeu, entende? Eu não posso tratar essa criança como uma infratora. Sim. Né? Eu tenho que fazer ela entender o que aquilo está errado, qual a ação restaurativa que ela precisa fazer, como que ela volta para o grupo e se coloca. É nessas questões, com essa forma artesanal, sim, que você educa. Né? Então, sempre a escola tem que ter um cuidado de não descontextualizar as coisas. Então, você ouviu sobre um incidente, você sabe que aconteceu uma coisa errada, uma fala equivocada, você tem que ouvir as partes. Você tem que deixar com que as pessoas se posicionem, e a solução nasce dessa conversa. Por vezes você chama a família também, você chama os pais dos envolvidos, mas você tem que implicar o sujeito da ação, seja ele de 3 anos ou de 17. Não pode ser papai e mamãe, chapolim colorado, que cai de paraquedas querendo resolver todas as questões. Porque senão você nunca implica e essa criança nunca vai ter uma autonomia e vai se responsabilizar pelos seus atos. Sim, porque o processo de responsabilização, ele passa pela reflexão. Uhum. Se entra um adulto fora do contexto e interrompe a reflexão, interrompeu a formação. Então a gente acaba, não sei se eu estou correta, mas acaba formando adultos com pouca reflexão sobre a vida, com pouca empatia, capacidade de compreender o outro. Sim, essa criança vai se tornando um jovem dependente, que não sabe tomar decisões, ele não se implica. Inseguro, né? Eu também. vou contar para o meu pai, eu vou contar para a mãe. Então ele presencia uma coisa e ele não consegue desenvolver dispositivos e mecanismos internos, mentais ou de linguagem para chegar para o adulto e dizer alguma coisa. Não, ou ele filma, ou ele grava, ou ele leva para o pai. Né? E quem vai resolver tudo é o pai.
Então, isso, e aí? E quando ele chega na universidade? E quando ele vai para o trabalho? Por isso que a gente percebe uma infantilização, uma infância cada vez mais estendida, né, de pessoas que não conseguem encarar a vida. E eu acho que isso é um contrassenso, porque eu acho que o que um pai e uma mãe deve mais querer é que esse filho ou essa filha possa voar, que ele possa ir para o mundo e que ele dê conta de sobreviver, né? E que cada vez dependa menos dele. Mas isso tem que começar. Sim. Né? E você acha que isso tem que partir também da gente entender um pouco mais ou lembrar um pouco mais do que era a vida offline? Porque Nossa. você citou aí agora, eles filmam, eles gravam. Sim, porque o corar de vergonha, né? Era uma coisa assim dos antigos, né? Essa coisa do brios. Porque quando eu estou olho no olho, eu escolho melhor as palavras. Porque eu sei que vai ter consequências aquilo. Eu não me escondo atrás de uma tela. Então, eu defendo essa ideia de que a escola é offline, porque é lá que as relações humanas se dão. Dentro de um tempo que é o tempo biológico. Então, eu não consigo colocar mais coisas que 4 horas comportam, 8 horas comportam. Então, a escola offline é o ensino dessas relações. Então, eu estou conversando aqui com você, há um diálogo que é tônico, Sim. que vem do seu olhar, que vem da forma como seus músculos estão, da forma como você está se posicionado. Então, eu consigo mostrar abertura ou não, dependendo da forma como eu me posiciono. Então, isso a tela não te permite, porque você nunca vê olho no olho. Então, para essa faixa etária, né, que vai ali da infância até ali a adolescência, isso é primordial. Né? Quando a gente fala que nós somos primatas, a característica essencial dos primatas é a emoção. Né? E isso você ensina vivendo na cultura. Né? Eu falo que nessa era da internet, a gente está precisando voltar a aprender a ser humano. Então, é bem isso, porque conviver é humano. Sim. E a gente, com a tela, a gente não convive, a gente só vive, exprime a nossa opinião e não ouve. Então, a gente vai se tornando cada vez mais intolerante também. E deleta quem você não quer, você exclui quem você não quer, você não lê o conteúdo que você não quer. E a vida não é assim. Então, numa sala de aula, você vai ter colegas de religiões diferentes, de cores diferentes, de gênero diferente, pessoas que têm posições partidárias diferentes. E eu preciso saber que tem espaço para todo mundo e que ali eu não tenho como eliminar. Sim. Eu aprendo a conviver. Tem lugar para mim e tem lugar para ele. Então, você reconhecer e respeitar o lugar do outro, isso só valoriza você, te fortalece. Porque se você se vê fraco nesse ambiente, o que está faltando no seu argumento, no seu posicionamento que você precisa melhorar, que você precisa ler mais, você precisa ver se tem mesmo evidências daquilo. Então, no cara a cara, não dá para chegar e adjetivar as pessoas. E nem para excluir com um botão. Não pode. Nossa, eu tenho certeza que esse programa vai agregar demais nas famílias, mas mesmo quem não está lá e vai ter a oportunidade de ouvir esses conteúdos e pensar, quero te agradecer muito por essa conversa. O que você quer deixar de mensagem hoje para quem está ouvindo a gente? Eu queria muito que as pessoas, elas se abrissem mais, sabe? É muito comum quando você vai em velório, né? Fazer aquela síntese da vida das pessoas. O que ela foi? O que ela deixou? Sabe? Essas disputas que muitas vezes a gente coloca, né? E que cria tantas divisões. O que nós vamos levar disso? Né? Como que a gente será lembrado? Então, assim, aquilo que eu estou fazendo constrói um nós. Sim. Aquilo que eu estou brigando tem a ver com o bem comum. Então, eu acho que esse é o pensamento. Muito bom. Isso eu acho que é uma reflexão para todas as idades, para qualquer tempo, para todos os dias. Sim. Muito obrigada, foi muito bom. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aqui a série. Vão ser muitos temas importantes, como eu falei no começo, e vai agregar muito para todas as pessoas de todas as idades. Até a próxima.